o porquê que nós fazemos mandalas desse jeito que nós fazemos é muito difícil de chegar. Mas o que percebemos, assim, até pela psicologia junguiana, dessas repetições, desse padrão que se cria, é que normalmente vem nessa situação de que nós precisamos de um sentimento de organização e completude, né? Os antigos chamavam de um Deus, para eles podia ser Deus. Para outros podiam ser um círculo mágico que protegesse, para outros podia ser uma forma de significar o nosso maior plano de existência, ou às vezes o que nos constitui, no caso de um átomo, né? Então a gente vai muito por aí. É bem fascinante, assim, é bem fascinante. E tudo isso tem relação com aquele conceito que eu falei lá atrás, o conceito do arquétipo pelo Jung. Legal, obrigada. Imagina. Bom, a mandala, até adiantando um pouco do que eu conversei aqui com vocês, até com a pergunta da Tamires e por que isso aparece, a mandala enquanto símbolo, ela tem um pressentimento de um centro de personalidade. Ela é um lugar central no interior da alma, psicologicamente falando, tá? Existem outras formas de entender, como se ela fosse o centro do mundo. Ela é um mundo. Ela pode significar um mundo também. Mas para a psique é o centro do mundo interno. Ela é um centro no qual tudo se relaciona, né? Onde tudo encontra uma organização a partir do centro, né? Opa. E a sua ocorrência, ela acontece atualmente nos consultórios e nas oficinas e nos ateliês, né? Hoje em dia é possível uma investigação psicológica, porque ela não aparecia só na cultura, ela começou a aparecer em consultório para o Jung. Ele analisou algumas. Na verdade, num capítulo que ele tem sobre o simbolismo da mandala, eu acho que são 56 exemplos, só dos que ele selecionou. E ainda tinham outros que ele não colocou ali. Mas o que eu quero dizer com isso? Que dá para, a partir dessas repetições, a partir desses padrões que vão sendo criados, a partir dessa grande efervescência desse símbolo e por que isso acontece o tempo todo, dá para ter uma investigação psicológica. Alguns exemplos de mandalas, não do Jung, mas dos pacientes, presentes nesse livro que eu comentei. Tem muitas outras. E elas todas têm características muito comuns. Essas pessoas, nem todas elas tinham conhecimento artístico, tá? Nem todas elas sabiam exatamente como manejar um instrumento artístico. E muitas delas desconheciam completamente os símbolos que estão aí. Elas simplesmente faziam. E por que elas faziam? Depois, em terapia, que as pessoas iam percebendo de onde vinham esses símbolos. Por exemplo, a cobra, aqui no canto esquerdo. A cobra também é um símbolo. Ela também parte de um arquétipo. Em muitas culturas, ela desenvolve um sentimento de criação de mundo. Ela também pode ter um aspecto sombrio de engolir o mundo. Em algumas culturas tribais, ela tem uma figura que é a cobra que faz surgir a noite. Em outras culturas, como a grega, a cobra bota um ovo e esse ovo é o mundo. Em outras culturas ainda, aborígenes, inclusive cristãs, a cobra tem um sentimento... Ela é criada no segundo dia e é ela quem faz com que Adão e Eva saiam do paraíso, ou seja, que eles desbravem o mundo, a expulsão do paraíso para a criação do mundo. Então tem muitas coisas que aparecem numa mandala que estão por aí. E o Jung foi olhando esse material e foi desenvolvendo suas teorias em relação aos arquétipos também por aí. E aí ele não foi exatamente tratando, mas ele foi observando o que eram essas evoluções nos seus pacientes. E ia vendo para onde aquela psique queria se organizar. A partir daí, o que mais que as mandalas surgem? Por que uma pessoa costuma desenhar uma mandala de repente, né? Ela pode surgir uma situação de perturbação e indecisão, né? Porque como ela é muito organizadora, ela nos ajuda a colocar as coisas no lugar, por assim dizer, psiquicamente falando. Então, normalmente, quando a gente está com algum incômodo, é muito comum a gente começar a rabiscar alguma coisinha no caderno, sabe? Às vezes está ligando, está no telefone, tendo aquela conversa difícil com alguém, e de repente você vê que você fez uma espiral, né?
Você fez uma bolinha, às vezes você quer circular alguma coisa que você desenhou, que é importante, você faz um círculo. Ela, Ah, Felipe, sabe o que eu lembrei aqui também, enquanto você falava? A pode gente falar, fica andando em círculo também às vezes, né? fica andando em círculos, fica é, rodeado de ideias, né? Às vezes a gente se organiza assim, né? Vai dar uma volta para tentar arejar a cabeça. É tudo muito assim, não é? Felipe, eu também lembrei de algo bastante interessante nesse contraponto que você falou, que em consultório, por exemplo, quando eu estou aplicando também a calatonia, né, em seguida da calatonia, o paciente também precisa desenhar a sua mandala, né, Aham, dessas coisas que estão no inconsciente, né, e no caso da calatonia, quando ele faz a mandala, é justamente para ter essa organização de todos esses conteúdos, né. sem dúvida. Ainda mais que a calatonia, se não me engano, se você puder até me corrigir, a calatonia é o toque, né? O toque no Sim, corpo. são toques sutis em vários pontos, né? Em Sim. vários pontos, como se fossem os meridianos, né? E esses pontos ajudam a organizar esses conteúdos do inconsciente. E aí, E em aí, seguida, o paciente, quando levanta, ele já desenha, entende a sua mandala. Geralmente, a gente já dá o círculo pronto, né? E aí, a aham, partir desse círculo, ele começa a desenhar e depois é que a gente traz as análises do entendi. desenho. Mas é bastante interessante a Você dá forma um como corpo de esse mandala papel. aparece. Você dá um outro corpo, né? Você pega Sim, os exatamente. toques, os afetos do toque, que são difíceis de, às vezes, de compreender, mas você compreende, né, inconscientemente, e depois você coloca numa outra maneira de se expressar. Isso é bem Sim, legal. sim. E surte um efeito, nossa, fantástico. É Isso é bem maravilhoso. legal. Bem legal. Boa maneira de trabalhar. Exatamente como a Marrom falou, ela é um sistema de ordenamento. Ela se coloca acima do caos. Não que a calatonia crie um caos, mas ela cria sensações que de repente podem ser difíceis de se compreender de uma vez, e ela permite uma maneira de organizar isso, né? E aí, né, Marrom, traz uma questão mais, consegue simbolizar um pouco mais. E aí o conteúdo que estava sendo acessado se encontra um lugar onde está possível de ter coesão, de ter simetria, de ter lugar, né? Então ela aparece dessa forma em muita gente que está em tratamento psicoterápico, enfim. Mas não só, você pode ter, por exemplo, crianças com pais separando, ou que tiveram um trauma muito forte na infância, criando mandalas, aí você vai ver a criança com seus brinquedos criando um castelinho, sabe? Você vai ver a criança fazendo portõezinhos nos desenhos, criando fortalezinhos, assim. Para o quê? Para se proteger. Algumas dessas fronteirinhas têm portas, às vezes não têm portas, algumas são maiores, outras são menores, depende muito da criança, mas isso acontece também, né? Algumas pessoas desenham círculos para se proteger. Às vezes tem um tratamento que é você desenhar um círculo para conseguir, para a pessoa ficar lá naquele lugar no chão, para ela ficar se sentindo segura. Isso pode acontecer com autismo, por exemplo. Mas não só. Afetos, quando eu falo afetos, é aquela emoção, em termos vulgares, tá? Aquela emoção muito forte que você sente e que podem ameaçar, né? Numa psicose, por exemplo, uma pessoa pode sentir um afeto e não saber lidar com ela de uma maneira como a gente lida. Então ela pode se machucar ou machucar alguém e não sabe exatamente o que está acontecendo, porque é muito assustador, né? É muito assustador para ela. Então, uma mandala também pode surgir nesse sentido, para ela conseguir não exatamente entender, mas ela conseguir colocar no papel aquilo que está perturbando ela. E aí no papel ela dá um rosto, dá um corpo, dá uma forma, dá uma cor, e aí ela consegue se relacionar com aquele afeto, tá? E quando é uma mandala? Quando essa pessoa precisa de uma organização. É claro que isso é espontâneo, a gente não pode falar para alguém, esquizofrênico que seja ou não, falar, não, faz uma mandala. Não, não tem sentido. Ele vai fazer se for o caso de fazer. E aí, a partir daí, você vai entendendo o que está acontecendo.
geralmente é um bom prognóstico. Adultos lidando com os opostos da natureza humana. Amor, ódio, dentro, fora, tristeza, alegria, né? E assim vai. O que quer dizer isso? Às vezes a gente tem nossos conflitos, e numa situação de conflito, entre dúvidas, entre sentimentos que a gente não consegue exatamente colocar, a gente pode fazer uma mandala. E a tentativa de autocura. O Jung fala muito que só de você fazer uma mandala você já se sente bem. Isso quase sempre é verdade. Por que eu digo quase sempre? Porque às vezes você pode fazer uma mandala e não se sentir legal, tá? Então, tá tudo bem também. Isso é uma situação em que você vai trabalhando.